Oi, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Entre Meios Podcast, esse espaço que é pra gente falar de psicanálise, cultura e transmissão. Hoje o nosso tema é Setembro Amarelo e eu tô aqui já com uma das nossas membros do Entre Meios, a Mariá, que é a dona dos textos mais instigantes, mais bonitos e mais transformadores aqui das nossas newsletters. Seja bem-vinda, Mariá, como é que você tá se sentindo hoje? Tô bem, tô um pouco nervosa, mas faz parte. E obrigado pelos elogios. E o nosso outro convidado também já escreveu na nossa newsletter um tempo atrás. Ele é psicólogo clínico, especialista em psicanálise e clínica contemporânea, com certificação para atuar com intervenções em situações extremas, pós-graduando em suicidologia e emergência em saúde mental e também é supervisor clínico. Ele que ama um risoto, um queijo, um vinho, um cafezinho delícia no meio da tarde e adora imitar o Christian Dunker falando YouTube. E também adora imitar o Alexandre Patrício falando total, total. Ele que é um amigo para toda hora e que estende a mão sempre que a gente precisa. Ele é Erickson Giovino, seja muito bem-vindo. Como é que você está se sentindo hoje? Tô bem animado, bem feliz com o convite. Espero que a gente possa ter um papo legal aqui. Bom, e só para contextualizar um pouquinho, né? Essa coisa do Setembro Amarelo, ele surgiu, na verdade, por conta de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que um estudante, ele tirou a própria vida e tudo aconteceu num carro que ele mesmo tinha reformado e pintado de amarelo. E aí, no dia do enterro, né, a família distribuiu as fitinhas amarelas. Né? E aqui no Brasil, a gente adota o mês de setembro, né, como sendo um mês de campanha mesmo, na prevenção do suicídio. Né? E antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e o Eric trouxe uma questão muito importante, né, sobre me ajuda. As pessoas muitas vezes utilizam um termo, né, cometeu. Isso, do cometeu, desculpa. Tava com outra palavra na cabeça, gente. Que a gente fala, né, cometeu suicídio, né, e isso da questão de ser um crime, né, e que não é. Então, pedi pra você começar já aí. Claro. Bom, eu acho que quando a gente pensa na palavra cometeu, a gente está falando, né, nesse aspecto relacionado a algo voltado a esse universo do crime, né, digamos assim. E, na verdade, a pessoa que acabou vivenciando isso, né, as suas dores, o seu sofrimento, e chegou no momento de tirar a sua vida, né, porque ela não encontrava mais alternativa, depois a gente vai poder explorar um pouco mais esse conceito, na verdade era uma pessoa que queria acabar com a dor, né, e não acabar com a vida. Então a gente começa pensando desse pressuposto, né, uma pessoa em sofrimento, que não enxergando mais alternativa para suas dores, para todas as suas angústias, acaba tirando a vida. Né? Então não se trata de um crime, né? Se trata de uma pessoa em um sofrimento extremo que acaba indo para esse locus, né? Porque não enxerga mais alternativa, né? Não enxerga mais possibilidade para lidar com aquilo. Você falou isso e já me lembrei até de algumas frases que a gente ouve muito, mas eu acho que dentro da clínica isso também aparece, né? Que quando às vezes, né, tem uma tentativa, mas a pessoa consegue ser salva, vai para um hospital, e aí às vezes os próprios profissionais de saúde começam a falar, por que você fez isso? Tem um monte de gente aqui que tá querendo viver e você tá ocupando essa cama, né? Como se isso fosse um simples quero morrer, né? E não algo que venha de um sofrimento, né? Como se fosse uma coisa banal, assim. Perfeito. Né? Tipo, eu peguei uma gripe e vim pra cá, né? Como se fosse algo muito, muito banal mesmo, né? E como essa postura dos próprios profissionais de saúde acabam piorando muito, né, o quadro dessa pessoa que já tá no sofrimento. Eu acho que você usa um termo muito importante que é essa banalização. Banalização de uma dor que é do outro e que por um determinado sujeito não sentir, ele banaliza do outro, né? Porque ele não enxerga, enfim, da mesma forma, não sente o que o outro está sentindo, então acaba caindo sim num lugar de julgamento. Né? Então, muitas vezes é difícil, né, lidar com esses casos, né, de uma intervenção de algum profissional da saúde, uma intervenção errada de um profissional da saúde, isso pode favorecer ainda mais o cenário de adoecimento dessa pessoa. Sim. Isso é bem sério. Eu acho muito significativo a gente começar tentando discorrer esse assunto por uma palavra, porque o peso de uma palavra dita na hora errada, né, pode mudar toda uma situação e até complicar uma situação.
que já não está muito favorecida. Quando eu ouço cometer, eu penso em ação, uma implicação de ação, né? A pessoa com uma intenção. E não acredito que seja uma intenção própria da pessoa, mas sim uma busca por uma saída, né? E quando a gente usa esse termo, a gente se desresponsabiliza, né? A sociedade se desresponsabiliza, a família, a comunidade, quem está no entorno dessa pessoa que chega nesse ápice de pedido de ajuda. Então, acho interessante, significantíssimo a gente começar pensando numa palavra e em como ela, aplicada num contexto errado, pode desembocar numa situação ruim. E você comentou da palavra, né? Tem, né, principalmente agora, né, que a gente está nessa campanha, né, do Setembro Amarelo, a gente vê muita gente postando nas redes sociais, frases, né, do tipo, valorize a sua vida, né, não fique triste, né, e como essas palavras, elas, na verdade, acabam sendo até, às vezes, uma forma de violência para uma pessoa que, de fato, não está encontrando saída, né, então queria, talvez, a gente adentrar um pouco esse assunto, assim, né, que como, às vezes, a campanha do Setembro Amarelo, ela virou uma coisa para ganhar engajamento, né, então as caixinhas, né, que o pessoal abre, e como isso nas redes sociais virou, de fato, mercantilização, né? Banaliza o sofrimento a ponto de virar uma mercadoria, né? Eu vou usar esse mês aqui para eu ter mais seguidor, para eu falar sobre saúde mental, porque está em alta o algoritmo, tal, né? E essas palavras que não ajudam em nada e, na verdade, pioram a situação, né? Valorize a sua vida. O que isso significa para uma pessoa que está em sofrimento a ponto de pensar em tirar a sua própria vida, né? Essa questão da palavra, de novo, né? Tudo parte da palavra, tudo se relaciona através da palavra, não tem para onde a gente correr nesse sentido. Mas quando a gente está falando da rede social, é um campo muito delicado, né? A gente já sabe, dentre tantos outros assuntos, mas nesse principalmente. Essa questão das pessoas se utilizarem do Setembro Amarelo para colocar uma caixinha, se você está em sofrimento, me chame, etc. Se a pessoa não é profissional, não faça isso. Não faça isso. Porque é um movimento que nem nós profissionais da psicologia fazemos, né? A gente pode fazer uma postagem explicando alguma coisa de uma maneira concisa, de uma maneira ética, de uma maneira adequada. Mas essa questão de abrir o direct, né, para colocar uma postura assim de boa gente, né? Nós de estamos ajudar, né? Exatamente. Se a pessoa não é um profissional da área, como que ela vai manejar uma dor que ela não sabe manejar? Como que ela vai cuidar ou acessar uma ferida que talvez ela não dê conta de continuar aquele processo ali? E muitas vezes a pessoa que está em sofrimento extremo, que está pensando em acabar com a sua dor e está chegando ao seu próprio limite, digamos assim, às vezes aquele é o último movimento dela, né? De poder enviar uma mensagem, de poder tentar um contato com alguém. E dependendo da forma que essa pessoa for recebida, isso pode ser muito grave. Né? Então, se for para utilizar a rede social em função da campanha do Setembro Amarelo, que seja de maneira responsável. Né? Então, eu não sou um profissional da área, então eu posso utilizar as minhas redes para colocar indicações de profissionais, de serviços, de equipamentos que vão saber o que fazer no caso de um adoecimento mental. Né? Então, como você falou, o engajamento, muitas vezes, ele atravessa a linha de seguridade, né, colocando muitas vidas em risco. Sim. Recentemente eu tive contato com um vídeo esquisitíssimo, né? De um líder religioso falando sobre alguém que cometeu um ato suicida. E acho que pensar na rede social é pensar nisso também, tipo, o alcance da sua voz. A depender da posição que você ocupa, do destaque que você tem, esse engajamento também pode ser negativo, né? Como esse vídeo, por exemplo, desse líder religioso, ele ressalta algumas coisas horríveis, ele desacolhe, pelo contrário, ele culpabiliza, né, a pessoa que se suicidou. E eu acho que é um exemplo da postura que ninguém deveria ter, principalmente em rede social, né, que é um lugar onde todo mundo tem acesso àquela informação e talvez não esteja preparado para filtrar ou para entender que aquilo não deveria ser dito de forma alguma. Enfim. E você falou, né, de um líder religioso, e é muito
É curioso como esse tema é tão tabu, que aí a gente não fala sobre, óbvio, e aí cai nessas concepções erradíssimas, assim, né? De certos grupos que tratam como sendo, igual você falou, culpa da própria pessoa, desconsideram também, você tinha falado, o entorno 100%, às vezes essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, né? Que vai além dela, assim, né? Um sofrimento decorrente de, né, uma questão social, econômica. E como usar um discurso de poder, porque ali, né, é uma figura de poder, para culpabilizar outras pessoas, o quão grave é isso, né? Porque se tem uma hierarquia de poder, se essa pessoa que tem mais poder falou, é verdade, né? Então, fico pensando também nessas formas de manejo, entre aspas, né, de certos grupos, de tratar o suicídio como sendo, né, pecado, ou então como sendo um ato banal, né? Poxa, isso precisa ser levado em conta, porque às vezes tem pessoas ali dentro que estão ouvindo, e de novo, né? Essa hierarquia, essa questão do poder, né? Esse suposto saber também, que a gente trabalha bastante dentro da psicanálise, né? Esse fulano talvez aí tenha uma solução para a minha dor. E a solução que ele traz é qual? Pois é. Né? É difícil também quando tem essas figuras de poder envolvidas, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Tá, não sou um profissional, mas eu conheço alguém que está em sofrimento, ouvi falar, no meu trabalho tem uma demanda e etc, etc. São ferramentas simples que não precisam ser profissionais para usar, que primeiro é o não julgamento. Uhum, Né? Se a gente conseguir aos pouquinhos ir desenvolvendo na gente a capacidade de não julgar a dor do outro, isso já é algo grandioso. uhum, Né? E como você falou, se nós conseguimos não julgar, a gente consegue não banalizar a dor do outro. Isso já é um caminho muito grande. Né? Isso permite com que, de alguma forma, a gente consiga ofertar algum tipo de ajuda para essa pessoa. Conduzir, talvez, até algum profissional, ou conduzir, talvez, até alguém que possa orientar melhor essa pessoa. sim. Porque se eu não tenho conhecimento, eu posso, pelo menos, ao menos, ser uma ponte para. Uhum, Né? Então, não vou abrir direct, não vou bancar o profissional se assim não for, mas eu posso ser uma ponte dessa pessoa até uma rede de cuidado, uma rede de proteção, uma rede de atendimento, enfim. sim. Uhum. E aí você estava falando e queria talvez adentrar agora nessa questão da desautorização do sentir, né? Que você fala de ficar julgando a dor do outro, né? E o quanto isso também, né? A gente fica ouvindo, tem até, né, essa coisa dessa positividade, né? Não fique triste, não pense em coisas negativas, você vai atrair coisas negativas para você. E o quanto, né, essa dor que tá ali, que tá crescendo, ela é deslegitimada. Perfeito. O que eu faço com uma dor que é deslegitimada e que existe, né? Pois é. A dor vai perdendo espaço, né? Uhum, Eu acho que essa desautorização do sentir é algo muito grave que a nossa sociedade tem vivido, que é essa questão, sentimentos que são naturalmente nossos, são uhum, naturalmente da condição humana, é como se não pudessem existir. uhum, Você não pode mais ter raiva, você não pode mais ficar triste, você não pode mais se chatear, se frustrar, você não pode mais se contrariar, não pode uhum, mais. Né? Porque existe sempre esse movimento, como você falou, essa positividade tóxica, esse discurso que vai dizer que, levante, faça isso, faça aquilo, cumpra uma lista de N tarefas, né? uhum, Dê conta, acorde muito cedo, faça atividade física, trabalhe feliz, cozinhe, passeie com o cachorro, no final do dia leia, estude. Até de falar é cansativo. Né? O uhum, que dirá de tentar reproduzir essa lógica, essa receita de bolo, né? Então, isso é muito grave, porque uhum, tira do ser humano essa autorização de sentir aquilo que é natural, nós vamos uhum, sentir querendo ou não. uhum, Né? Sentiremos querendo ou não, isso faz parte da nossa condição. uhum, Né? Então, isso é atravessado também por muita coisa. Tem essa positividade tóxica, a gente também vai falar sobre essa questão da medicalização da vida, uhum, né? Porque, claro, aqui não é de maneira alguma uma bandeira contra, né, o auxílio do medicamento orientado por um profissional. Mas a gente está falando de pessoas buscando esses meios, digamos assim,
para deixar de sentir Uhum. algo que é consequência de algo natural do dia a dia, Uhum. né? Então, aconteceu algo que me deixou triste. Eu não quero sentir essa tristeza, então eu busco um meio Sim. para deixar de sentir, né? Uhum. Isso não permite com que a gente consiga pensar, refletir e talvez elaborar isso, né? Uhum. A gente simplesmente fica evitando, é o famoso para baixo do tapete. Aham. Só que uma hora isso cobra, uma hora isso volta, uma hora isso aparece, né? Uhum. E a conta pode ir ficando alta pra gente. Uhum. E aí lidar, né, sozinho com essa conta que tá alta. É muito pesado, é muito pesado. Uhum. Porque se eu sou desautorizado do sentir, e eu vou percebendo que esse movimento vai acontecendo também com muitas pessoas, então se não precisa de lugar para sentir, se não precisa de lugar para acolhimento, também outras portas fecham, Sim. né? Porque aí eu vou entender que, tá, eu sou o único que eu tô sentindo, então eu tô muito errado, Uhum. né? Eu tô muito inadequado, Uhum. né? Então isso, ao invés de me colocar num lugar de busca de cuidado, me coloca num lugar ainda mais profundo na minha dor. Sim. De solidão, né? Exato. Que pensando assim no sujeito que está lutando contra essa fórmula, tentando só ser, né, existir espontaneamente e tudo mais, quando ele se depara com esse outro em posição de autoridade que impede ele ou talvez não tenha condição de ajudar ele a entender o que ele está sentindo, né? Como que ele fica desamparado, né? Uhum. Então, eu acho que esse sistema se retroalimenta, né? Tipo, ele te induz a procurar essa fórmula perfeita de existir dentro do positivismo e da felicidade inalcançável. Uhum. E quando você não alcança, você vai tentar buscar de novo outro referencial e tudo mais. E às vezes a referência que a gente procura é só um espelho, o silêncio, né? Poder se reconhecer, poder encontrar os próprios nomes para os próprios sentimentos, sem tentar se enquadrar num perfil perfeito, enfim. Uhum. É interessante isso que a Maria está falando, porque entra naquele locus, né, de que existe tanta cobrança, né, que o ser humano não tem tempo para estar na própria presença Uhum. e por esse motivo não sente. E aí quando surge uma pequena brecha de descanso ou que ele possa utilizar da maneira que ele quiser, ele não sabe o que fazer. Uhum. E aí esse não saber o que fazer com a própria presença também angustia tanto quanto. Sim. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai vivendo uma cascata aí desordenada. Isso complica muito o contexto atual. Uhum. Vocês estavam falando, eu me lembrei da Maria Rita Kell, né? Do O Tempo e o Cão, ela fala um pouco disso, né? Sim. Dessa aceleração, né? E justamente esse vazio que né, constituinte de todos, Uhum. né? Faz parte de todos. Ele fica, né? A gente fica tentando sacar coisa, é isso. Faz um pão às 5 da manhã, anda com o cachorro, tal, 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 tal. E mesmo esse monte de coisa, né, que a gente tenta enfiar goela abaixo, ao mesmo tempo ele não ampara, né? Você estava falando, Maria, e me veio essa palavra, né, do desamparo, né? O que se faz com o desamparo, Uhum. né? E quando a gente está falando, né, nesse caso, de uma pessoa que está chegando no seu limite, ela precisa ser amparada, né? Tem até alguns pontos, Eric, que eu queria que você falasse Uhum. sobre o que a gente faz, né? E aí até pensando em manejo clínico também, quando chega uma pessoa com essa demanda, né? Porque eu sei que você já comentou, tem dois tipos de psicólogos ou psicanalistas, os que já atendem demandas, né, de suicídio e os que ainda vão atender, Perfeito. né? Isso eu sei que Exato. você fala sempre, Sim. né? E o que a gente faz, né? Pensando nessa questão desse desamparo, quando a pessoa chega pra gente na clínica. Bom, quando eu penso o contexto clínico, né, nesse acolhimento das pessoas que estão em sofrimento extremo, pelo viés psicanalítico, me vem muito a clínica winnicottiana, né, que é essa clínica do cuidado. É uma clínica que nesse manejo para mim faz muito sentido, Uhum. porque é uma clínica que a gente vai, de alguma forma, tentar ofertar um ambiente seguro, né, um ambiente, como a gente já sabe, facilitador do processo desse sujeito. É uma clínica que a gente vai tentar, de alguma forma, fazer com que esse sujeito possa ser quem ele é e se expressar da forma que ele precisa naquele momento, né? Então, eu gosto de pensar a clínica, nesses casos, como uma clínica de sustentação. Uhum. Não que somos super-heróis, não é nesse locus, mas é nesse lugar de
ofertar um cenário no qual o sujeito ele possa trazer tudo aquilo que ele carrega naquele momento e na sua própria bagagem e que a gente sustente aquilo junto com ele, Uhum. né? Porque talvez a pessoa já tenha passado por tantas outras experiências, tantas outras tentativas de acolhimento, de tentar alcançar ajuda e foram frustradas essas tentativas. Então, o nosso lugar, fico pensando, esse lugar de sustentação, né? Uhum. Esse lugar de acolhimento, esse lugar, né, de um certo afeto, né, de uma certa humanidade, né? É um lugar despretensioso, mas é um lugar interessado, Uhum. sabe? Venha da forma que você estiver e o meu compromisso é me interessar pela sua história e juntos a gente vê o que a gente pode desenvolver, Uhum. né? Então, para mim, a clínica do cuidado, essa ótica winnicottiana do cuidado, ela é essencial, essencial. Uhum. Uhum. E até nessa questão do tempo, né? Porque às vezes também a pessoa chega e diz, é a última vez que eu vou vir aqui, Uhum. né? E a gente precisa ir ganhando tempo também, né? Com essa pessoa. Então, isso que você diz é de fato fundamental, né? Porque se eu viro para uma pessoa dessa e falo, ah, mentira, na semana que vem você tá aqui, a gente se vê. É perigoso. Isso é de uma violência, né? Exatamente, De exatamente. novo, né? A gente tá rindo porque chega a ser cômico falar isso, né? Mas a gente sabe que tem profissionais que falam, tem pessoas que falam. Uhum. Então, e também por isso que a gente tá trazendo essa discussão, que é tão Sim. importante, né? Sim. O Winnicott, eu gosto muito de Winnicott, né? Suspeita. Mas ele traz essa ideia de que a gente tem que se implicar e entender a necessidade daquele sujeito, né? E vem muito desse lugar de receber mesmo como a pessoa vem, do jeito que ela tá, e tentar sustentar e suportar essa situação toda em conjunto. Eu gosto da noção dele de vida, né? Que é um contínuo entre a solidão essencial e depois a solidão essencial de novo. Ele não fala sobre não existir ou morrer. E nesse contínuo que a gente vai se desenvolvendo conforme as nossas experiências espontâneas e criativas e tudo mais. Mas eu gosto dessa perspectiva porque ele traz essa ideia de que esse sujeito, para vir a ser, né, ele depende de um ambiente. Uhum. E eu acredito que essa noção de sustentação vem justamente sobre entender o seu papel enquanto alguém que depende, alguém que está precisando de uma atenção específica, uma atenção implicada e para ele, enfim, bem singular. Uhum. Então eu gosto muito dessa ideia de cuidado winnicottiano também. E aí, até pensando nessa questão da clínica, né? Mas acho que não só, né? Queria que a gente conversasse um pouco dos fatores de risco, os sinais, né? Porque às vezes tem alguém que dá sinais, né? E a gente não consegue ver. Quem tá de fora, né? Os familiares, os amigos. E às vezes quem tá dentro da clínica também, porque pode ser muito sutil, Uhum. né? Não é sempre que a pessoa. Normalmente não, né? A pessoa vai chegar e vai abertamente já começar a falar sobre isso. Ah, porque eu tive uma tentativa, porque eu pesquisei, tal, 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 tal. Normalmente é bem sutil até chegar, de fato, no assunto, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco disso. O que vocês acham? Tá. É interessante essa concepção que você trouxe, né? Até chegar no assunto, porque muitas vezes nem chega, Uhum. né? Não porque a pessoa tirou a vida e etc., mas às vezes porque ela não se sente confortável para, Sim. né? Às vezes ela, enfim, já foi recebida ou acolhida de uma forma muito danosa e ela não consegue mais falar sobre aquilo, Uhum. né? Quando a gente está falando de fatores de risco, a gente está falando de aspectos um pouco mais duradouros, né? Então são aspectos geralmente que envolvem vulnerabilidade da pessoa. Então às vezes a pessoa ela não tem família, não tem com quem contar, não tem uma rede de apoio. Uhum. Às vezes é uma pessoa que vive uma vulnerabilidade financeira, de trabalho, não tem condições dignas de moradia, condições dignas de seu próprio sustento, né? Pode ser uma pessoa que esteja em algum grupo de risco, né? Então a gente está falando de populações vulneráveis, né? Então existem diversos aspectos que são mais estruturais que podem colocar, né, essa pessoa em uma condição um pouco mais favorável a esse tipo de adoecimento psíquico. Uhum. Não é uma sentença,
né? Mas existe uma probabilidade maior de que pessoas em esses N aspectos de vulnerabilidade possam adoecer psiquicamente com um pouco mais de facilidade, né? Mas como eu disse, não é uma sentença, não é uma regra, né? É uma propensão. E quando a gente está falando de sinais de alerta, geralmente eles são de curto prazo, né? São sinais que a gente começa a observar, como você muito bem disse, no comportamento da pessoa. Então, sei lá, aquele colega que trabalha comigo, ou a pessoa que estuda comigo, ou quem mora comigo, começa a apresentar alguns pequenos comportamentos que já podem me acender ali uma luz de alerta, uma luz de atenção. Geralmente, esses comportamentos ou falas, eles estão relacionados a desinvestimento, né? Então, desinvestimento, desesperança, desânimo. Então, por exemplo, a pessoa ela sempre falava dos planos dela, eu quero crescer no meu trabalho, eu quero estudar X coisa, eu quero poder ter uma vida assim, assim, assado. E de repente essa pessoa começa a falar, deixa pra lá. Pra quê? Não vai perdendo sentido, né? Então ela vai desinvestindo, né, a energia dela, o psiquismo dela daquilo ali. Isso é um sinal de alerta, por exemplo. Né? Então, abandono de planos futuros. Então, são diversos sinais que a pessoa pode ir apresentando e, como você falou, eles podem ser absurdamente sutis. Absurdamente sutis. Tem pessoas que conseguem verbalizar um pouco melhor isso, né? Conseguem chegar e comentar e falar que estão em sofrimento, que estão passando por determinada coisa, mas outras não. Outras isso vai escapar, digamos assim, no dia a dia. Pessoas que nunca falaram sobre o assunto, por exemplo, de repente começam a falar, eu estava ouvindo uma pesquisa, eu li sobre, você sabia que... Começa a trazer muita informação sobre a temática, né? Pessoas que começam a falar de meios, de formas, isso são sinais muito expressivos, né? Então, os fatores de risco, eles envolvem um pouco mais fatores de base, digamos assim, de estrutura, do estilo de vida, da condição de vida que aquela pessoa tem. E sinais de alerta a gente está falando de curto prazo. Eles podem aparecer a qualquer momento com mais facilidade. E só lembrando também, pessoal, que assim, os casos de suicídio, sempre que acontecer, a gente precisa preservar a identidade da pessoa. Exatamente. Né? Não ficar mostrando foto, não ficar mostrando vídeo. Se isso chegar até você, não repasse. Né? E aí até uma questão complicada, porque eu acho que justamente por ser muito tabu, as pessoas têm uma curiosidade imensa, né? Exato. Mas como é que foi? Mas foi assim? Foi assado? Foi de dia? Foi de noite? Mas acho que ninguém vendo? As pessoas têm muita curiosidade, querem muito saber, e isso primeiro, que os dados, eles não podem ser divulgados, né? Números, por exemplo, formas, as maneiras também não, porque isso pode ser um gatilho para alguém que está numa situação mais vulnerável, né? E aí a gente entra nessa parte de redes sociais, que, de novo, né? Postar alguma coisa falando isso para a galera que quer muito saber, não de uma forma querer muito saber, eu digo dessa curiosidade, né? É engajamento. Exato. Né? A gente sabe que ódio, raiva, comentário maldoso, acidente, tudo que for, né, de ruim, assim, bomba muito nas redes sociais. Cai Então, um pouco no locus do sensacionalismo. Né? Sim, do sensacionalismo, exatamente. Então, assim, não repassar isso, né? E como as redes sociais, elas têm, às vezes não... eu esqueci agora o nome, acho que é Discord, que às vezes o pessoal coloca, né, tipo, a chamada né, vou fazer isso, isso e isso dessa forma, assim, assim, assado, porque não quero mais viver. E explica tudo, e faz um vídeo, e uma live, ali no momento, assim. Então, como as redes sociais, elas podem ser muito boas, mas como elas podem ser muito danosas, né? Principalmente voltando para quem tá nesse tipo de sofrimento, né? Exatamente, porque o tabu está em falar sobre a temática, mas o problema não é falar sobre a temática, mas é a forma de como falar sobre a temática. Né? Porque as pessoas, elas precisam ter acesso ao conhecimento, elas precisam entender do que se trata, que fenômeno é esse, como que as muitas formas de adoecimento podem levar uma pessoa a esse campo mais extremo e etc. Só que isso precisa ser feito de uma maneira cuidadosa.
né? Como a Vitória colocou, não dá, e é inadmissível que se divulgue a forma, imagens, vídeos e etc., como ela muito bem colocou. Se isso chega até nós de alguma forma, isso tem que parar ali, né? Então, e muitas vezes, dependendo de quem envia, a gente pode conscientizar essa pessoa. Ó, isso não é legal, apaga esse vídeo, né, e etc. E é um cuidado até mesmo porque, às vezes, algumas formas de mídia são cuidadosas e outras não, né? Como a gente falou, cai no lugar do sensacionalismo. Cai no lugar de atender à curiosidade das pessoas. Só que nesse momento nós precisamos entender que, tá, o que estava acontecendo socialmente, né, para que aquela pessoa vivesse daquela forma, em sofrimento, e nós precisamos respeitar o luto dessa família. Né? Nós precisamos respeitar. Para a família já é terrível o fato daquela pessoa ter ido embora e ainda ter que lidar com toda essa exposição, né? E a exposição gera também a banalização. Sim. Isso é muito grave, né? Então a gente mexe com esse psíquico, com um possível adoecimento até mesmo dessa família. Sim. E até da... Porque normalmente quando alguém falece, dependendo de como é, tem aquele período de que é um luto, que às vezes a pessoa já estava adoecida, assim, né? Já estava de cama, às vezes já não estava mais consciente, teve que ir para um hospital, teve um diagnóstico de alguma coisa. Então tem um período de entender, né, o que está acontecendo, assim. E quando é num caso de um suicídio, não. Normalmente é da noite pro dia, nesse sentido de, né, ninguém avisa. Ou se avisa, às vezes, não tô dizendo no sentido dos sinais, né, mas de que a pessoa estava aqui e no outro momento ela não tá. E às vezes a família se culpa nesse movimento de eu não percebi, eu podia ter feito alguma coisa, por que que eu não estava ali na hora, né? E aí ainda ter essa exposição, de fato, a família pode adoecer também. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a família cai nesse lugar de auto-julgamento, né? Porque gostaria de ter feito algo e não identificou esses sinais, esses fatores, etc. Eu acho que é por isso, como você disse, a importância da gente poder falar sobre, né? Porque, Erickson, qual o método talvez mais básico do básico para que a gente comece a cuidar disso? É cuidar uns dos outros, né? Nos ambientes nos quais nós frequentamos. Tanto nas pessoas que convivem com a gente debaixo do mesmo teto, quanto nas pessoas que estão ao nosso redor, né? No trabalho, enfim, ambientes de estudo e quaisquer que sejam os ambientes que a gente frequenta. Estar atento de alguma forma, né? A mudanças, a discursos diferentes, como eu falei, de desinvestimento, de desamparo, né? Então, os sinais eles vão aparecendo no dia a dia, né? Como a gente colocou. Só que muitas vezes as pessoas não acreditam que aquele sofrimento pode levar a pessoa a querer acabar com a dor dela, tirando a vida. Eu acho que a gente às vezes subestima muito ainda o sofrimento psíquico. Né? Infelizmente, Sim. 2025 e a gente ainda subestima esse adoecimento, né? Que é tão presente. Acho interessante também, pensando nesses sinais, né? Pensar sobre o autocuidado, né? Observar o autocuidado das pessoas, tipo, principalmente pensando nessa questão de autolesão. Quando a pessoa abusa do álcool, abusa de drogas ou se expõe a riscos, tipo, também é uma forma da gente tentar entender que talvez ela esteja demonstrando esse desinvestimento, né? Esse desinteresse. Eu tenho bastante contato com a população idosa e o desinvestimento, acho que pela finitude da vida, já é impregnado na cultura das pessoas que observam a população. E às vezes eu me pego observando falas, por exemplo, do tipo, tomei o remédio 3 vezes, e sendo que era uma só. Então eu já percebo que às vezes se trata desse desinvestimento, dessa falta de autocuidado, ou dessa pessoa demandando uma atenção, né? Tipo, ei, calma aí, melhora nesse sentido, vamos tomar só um mesmo, que já é o suficiente, ou isso te oferece risco, enfim. Eu vejo que muitos desses discursos passam despercebidos e não são acolhidos, né? Tipo, também é uma coisa que me fez pensar aqui, fiquei pensando sobre isso. Eu acho que essa entra naquele campo que nós estávamos falando inicialmente, dessa banalização da dor, porque a gente está mexendo com o sentido da vida ali, né?
Então, uma pessoa que ela está diante da possibilidade de finitude, né? Ela está passando pelos processos internos dela, de entender, né, fazer esse balanço da vida, as condições físicas, como que ela está conseguindo viver o tempo presente dela e etc. Então, por si só, já é um período que convoca muito, né, o sujeito a esse pensamento, do que fez da vida, de como que tá, do que está vivendo e etc. Então, é um período que, dependendo de como foi essa trajetória, pode ser um período mais tranquilo, né? Ou como você observou, pode ser um período muito turbulento, um período de muita desesperança e um período quase de entrega. Tipo assim, ó, perdeu o sentido, perdeu a graça. Né? E até dessa questão, você foi falando, eu fui pensando nessa função. Qual que é a função do idoso hoje na sociedade? Nenhuma, né? A gente tem né, numa sociedade em que você só existe se você produz. Se você não está trabalhando, você não existe, né? E como essa exclusão mesmo, né, que a gente faz com os idosos, também pode ser um fator de risco, talvez possa chamar assim, a longo prazo, né? Porque é isso. Até alguns anos atrás, eu tinha uma função aqui, né? As pessoas se importavam comigo, tinha gente por perto. Do nada, se foi tudo, né? Exatamente. Qual que é a minha função? O que eu faço a partir daqui? Essa semana eu estava conversando com algumas das famílias e aí uma das mães, né? Ela falou, porque os meus pais vão se separar, faz 49 anos que estão juntos, tem mais de sei lá quantos anos. Eu falei, mas por que vocês vão se separar? O que você vai fazer? E eu respondi para ela, vai viver. Né? Parece que fez, e aí entra até numa questão de etarismo, que né, não vamos muito por aí, mas parece que fez 50 anos, que é uma pessoa extremamente jovem, mas fez 50 anos, já tá, tipo, quase pra morrer, né? Que condições a gente tá dando para as pessoas também seguirem investindo na vida, né? Essa situação social, essa questão, né? Que tudo é sempre mercantil, tudo é sempre uma troca comercial, né? Tudo é sempre urgente, né? Sim. E parece que a vida é também uma troca comercial. Ou você produz ou você morre, né? Então, eu fico pensando nisso também, né? Eu acho essa urgência com a qual as coisas são demandadas de nós na sociedade vigente muito perigosa. A urgência é um caminho perigoso, né? Porque isso vai fazendo com que a gente entre num ritmo que muitas vezes a gente sabe que a gente não vai dar conta. Sim. Mas nós absorvemos de alguma forma, introjetamos de alguma forma que temos que. Aí entra a famosa frase, né? Você tem que. Será se eu tenho que mesmo? Né? Será se eu preciso agir dessa forma? Será se eu preciso percorrer esse caminho? Não, eu preciso olhar para isso, né? Só que também, como a gente falou lá no começo, desautoriza o sujeito de si próprio. E aí como que esse sujeito vai olhar para a própria escolha, vai bancar a própria escolha, vai poder seguir uma vida de sentido? Sim. Né? Fica complicado para ele. Principalmente porque às vezes é difícil perceber que isso acontece muito na clínica, né? A gente chega alguém em sofrimento e essa pessoa vai falando e ela olha para a vida e fala, peraí, eu não gosto nada do que está acontecendo aqui. Né? E sustentar também que às vezes durante um certo período viveu como se não como se não quisesse, né, viver daquela forma, né? Eu não queria ter, sei lá, feito geografia, queria ter sido outra coisa, mas não sustentei isso. Então já é difícil olhar para isso. E aí numa sociedade em que eu não tenho nem tempo para olhar para isso, né? E que se eu olho, né, igual a gente estava falando, isso às vezes me deixa chateado, me deixa frustrado. Tudo bem, o que a gente faz a partir daí? Se eu não posso me frustrar, se eu não posso ficar triste, se eu não posso olhar para as minhas angústias, o que se faz com uma vida que só é perfeita, entre aspas, né? Isso para mim me soa muito mais como morte, como pulsão de morte, do que de fato se permitir sentir frustração, se permitir sentir angústia, se permitir sentir esse vazio. E é isso, o que faz a partir daí?
É como se fosse uma sociedade que convocasse o sujeito a um false self, Sim. né? O sujeito tem que ficar performando, porque a lógica da sociedade, a lógica no qual estamos inseridos, exige isso de alguma forma, né? Só que performar cansa, né? E tem um tempo finito, a gente não consegue performar o tempo todo. A gente não consegue manter determinado personagem o tempo todo, Sim. né? Então, e aí vão desenvolvendo ali, né? O falso Adoece. self, adoece, e aí a coisa fica complexa. Viver não sendo, ou aliás, viver sendo outra pessoa, né? Viver performando, Uhum. chega uma hora, igual você falou, não dá mais. Eu fico pensando na lógica de que se é para encarar alguns desafios naturais da condição da vida, talvez seja melhor nós tentarmos o caminho pelo qual viver quem nós somos, né? Porque é fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. É extremamente desafiador, porque como a gente estava falando, tem marés Sim. contrárias aí, Sim. né, que nos tiram disso. Mas já que é para, de alguma forma, viver desafios, então, pelo menos, vamos tentar de alguma forma bancar quem a gente é, né, emocionalmente falando. E claro, e quando isso ficar pesado, entender que não é sinal de fraqueza nós Sim. contarmos com ajuda, Sim. nós contarmos com uma condução, Sim. né? A gente solicita profissionais para tantas áreas, né? Nós solicitamos profissionais para as nossas áreas financeiras. Se nós estamos com uma questão física, nós vamos ao médico. Se nós estamos com uma questão X, a gente vai até X profissional. Por que com a saúde mental não? Né? Fica ainda aquele antigo e velho estereótipo da loucura. Os profissionais da saúde mental atrelados aos que cuidam de transtornos mentais, exclusivamente. E até essa questão que você puxou, né, dos transtornos mentais, porque às vezes tem também, eu nunca ouvi de forma direta, mas, né, isso já deve ter acontecido, mas sempre de uma forma sutil, levando a entender que um suicídio é sempre decorrente de um transtorno mental. Isso, como se a pessoa fosse louca, né? E não, Exatamente. né? Não Não necessariamente. tá Às atrelado. vezes tem, sei lá, às vezes teve um diagnóstico ali de depressão ou de, enfim, XYZ, não vou ficar falando diagnósticos aqui, mas às vezes tem, mas não necessariamente, né? A questão de adoecimento mental e no caso, né, como a gente está falando aqui da temática do suicídio, não está atrelado ao transtorno. Né? Porque qualquer um de nós pode adoecer psiquicamente. Qualquer um de nós pode chegar a um extremo de adoecimento emocional. Qualquer um. Né? Qualquer ser humano. Então não é uma questão exclusiva de pessoas que possam ter algum diagnóstico de transtorno mental. De maneira nenhuma. Né? Isso entra de novo numa lógica de preconceito, numa lógica de estereótipos sobre a saúde mental, né? Naquela lógica de colocar as pessoas em determinadas caixinhas, quem tem transtorno tá para cá, quem não tem é normal. Né? Então é importante isso que você comentou. Acho interessante que traz aquela loucura que tem acontecido. Loucura é ótimo. Aquela loucura que tem acontecido nas redes sociais do pessoal associando, tipo, a busca pelo CAPS ou por um tratamento do sofrimento psíquico e tudo mais. E de como isso é um estigma e de como isso é piada. E tamo aí, né, gente? Tá todo mundo aí pra loucura, como a loucura tá aí pra todo mundo. Tipo, a gente pode adoecer, a gente tem que buscar ajuda e tal. Então, acho que é interessante falar sobre isso para naturalizar, né, a busca por ajuda, para a gente compreender que a saúde mental é importante, que a gente precisa dar atenção a isso também. Independente do meio, se por uma psicoterapia com um profissional e sozinho e tal, ou se pelo um CAPS, enfim. De alguma forma, a gente tem que acessar esse direito, né? Sim, esse direito. E da importância de existir o CAPS, né? Porque às vezes a gente fica nessa coisa, né, de que a psicologia, né, ou a psicanálise principalmente é só dentro do Da consultório, e não, né? E do privilégio que é ter esses espaços, né? E eles precisam ser cada vez mais valorizados, porque isso que você está fazendo, isso que você está falando é justamente o oposto, né? É a desvalorização e a banalização de novo, né? E essas piadinhas. Que são desserviço, né? Desserviço para a saúde mental. Desserviço para a saúde. Além de ser um desserviço, desrespeito com os profissionais desses equipamentos. Né? Nós temos pessoas extremamente qualificadas,
trabalhando nesses equipamentos, Uhum. equipamentos potentes, equipamentos necessários, né, que são banalizados por puro divertimento, né, Uhum. com, claro, raízes de preconceito atrás disso, disseminados na rede social. Sim. E é importante falar disso, porque às vezes fica tipo, ah, mas é só uma piadinha, só uma piadinha, só uma piadinha, mas e para uma pessoa que, né, de novo, trazendo para a temática, que tá no seu extremo e que pensou, ah, não, eu vou dar mais uma chance, eu vou ali no CAPS. Uhum. E ela fica vendo no feed um monte de piadinha sobre isso, né? A gente não pensa o quanto isso pode afetar as pessoas, né? E assim, gente, o CAPS não precisa de encaminhamento, não precisa de, sei lá, marcar horário, não precisa. Ele é aberto, qualquer pessoa pode ir. Uhum. Inclusive, tem diversos tipos de grupo, tem diversas atividades, assim, é aberto para a população. Não é um lugar de gente louca, é lugar de gente, Uhum. ponto, né? Momento raiva do episódio. Mas é, porque. E a gente, né, tava conversando também no off, aqui nos bastidores, dessa questão das redes sociais. E também como a saúde mental dentro das redes sociais volta, né? Ela vira um, um mercado, né? E aí é muito bizarro, porque é esquizoparanoide, né? 880. Ou a gente tá falando, não, a gente precisa se cuidar, não sei o que, não sei o que. Ou a gente tá fazendo piadinha com gatos. É muito. Polarizado, né? As pessoas postando. Que isso também é uma outra questão. Postando recortes da própria terapia, ao mesmo tempo que depois publicam uma piadinha com CAPS. Tipo, o que tá acontecendo assim no campo da saúde mental, no Brasil, pelo menos, né? É uma desconexão tão grande assim. Que assusta, não sei vocês, mas a minha assusta muito. Né? Essa desconexão com o sofrimento, né? Porque parte daí, não? Então, Essa desconexão com o sofrimento que você está mencionando vem desse efeito cascata que a gente estava mencionando, né? O sujeito sofre, mas ele não pode sofrer, né? Ele é desautorizado, e ele coloca isso embaixo do tapete, aí a longo prazo ele adoece, mas esse adoecimento também é negligenciado, esse adoecimento é ignorado, é banalizado, e aí esse adoecimento cresce em proporção. É uma cascata, gente, é uma cascata. Né? Então, nós precisamos ir pensando também nessa lógica de o quanto o conceito de saúde mental, de acesso à saúde mental, precisa vir de base. sim. Né? Claro, as campanhas de conscientização para adultos, com adultos, são extremamente necessárias, mas a gente precisa começar um trabalho ali mais atrás, né? Ali mais para com as crianças, adolescentes e etc, etc. Né? Porque a gente, sei lá quanto tempo a gente precisa conseguir, de alguma forma, mexer nessa lógica, né? De que a saúde mental ela está atrelada a pessoas loucas, né? Os chamados loucos. Né? Então, como a gente estava mencionando anteriormente, das pessoas conseguirem de alguma forma saberem onde elas podem ser cuidadas, tanto equipamentos ou serviços de saúde gratuitos, quanto os profissionais particulares e outros aspectos, né? Porque é isso, o sujeito que está em sofrimento, ele precisa de alguma forma ser alcançado e de alguma forma ele precisa sentir que ele tem por onde. Né? Porque quando a gente está falando de uma ideação suicida, a gente está falando de uma pessoa que está vendo suas portas se fechando. Né? Então, eu acho que tanto enquanto profissionais, nosso compromisso profissional, mas enquanto pessoas comuns, leigos, sei lá, sociedade, etc., nós pensarmos nessa lógica de uma pessoa estar em extremo sofrimento, acolhimento e direcionamento. Né? E não esse processo de sermão, enfim, de julgá-la, de apontá-la, porque isso é só prejudicar, isso pode levar a pessoa a ter sentimentos ainda piores. Sim. E você comentou também, né, desse trabalho de base. Queria trazer um pouco desse assunto também para a gente pensar junto, né, sobre como a gente sempre imagina que é um adulto,
né? Que vai ter ideação suicida, né? Nunca uma criança. Mas a gente vê, né, aos poucos, acontecendo mais e mais, né? O que preocupa muito. Os índices em pré-adolescentes, digamos assim, são muito altos. Sim, Muito altos. e estão aumentando cada vez mais, né? Também por conta de tudo que envolve, né? A gente mencionou um pouco aqui, mas de tudo que envolve as redes sociais também. Estava falando desse movimento que a gente precisa fazer, da base, né? Queria pensar um pouco nisso com vocês também, que a gente sempre imagina que é um adulto que vai ter uma ideação suicida. A gente nunca imagina que uma criança possa estar nesse nível de sofrimento, né? Mas sim, acontece, tem acontecido cada vez mais, né? E muito disso, assim, tem relação com as redes sociais, né? A gente já tá falando disso, né? Mas acredito que para os adolescentes, né? Para os pré-adolescentes ali, isso seja até um pouco mais complicado, né? Por conta das informações e da forma como é passado, né? Alguns meses atrás também, a Austrália, acredito que proibiu as redes sociais para menores de 16 anos, né? Muito também por conta de como isso afeta realmente a saúde de pessoas que não estão ainda constituídas, né? Num sentido de que ainda tem muito para desenvolver, estão numa fase de desenvolvimento muito importante e às vezes acessam informações ali que são extremamente prejudiciais, né? Então, e também qual que é o acesso da saúde mental que as crianças têm, né? Porque se para um adulto já é difícil, um adulto que em tese já sabe que isso existe, né? Para criança e para um adolescente que às vezes está descobrindo algumas coisas, parece que não precisa, né? Não tem tempo de vida ainda para sofrer, né? Às vezes fala, ai, por que você tá sofrendo? Você é tão novo. Ai, nossa, o que você tá pensando nisso? Você tem 20 e poucos anos ainda. Não, isso aí é falta de louça para lavar. Né? Então a gente parece que descredibiliza mais ainda o sofrimento infantil e adolescente. Né? Percebem o quanto a gente, quando vai pensando, né, todas as possibilidades de sofrimento, a gente sempre volta para um ponto comum, que é a banalização, né? Os adolescentes, eles estão buscando suas referências, eles estão buscando suas identificações, estão ali lidando com suas primeiras já escolhas em relação a muitas coisas importantes da vida. E, obviamente, tem dúvidas, tem angústias, tem medos, inseguranças. E aí, ao invés de nós favorecermos, né, ofertarmos um solo seguro no qual ele possa viver as escolhas de uma forma segura, de uma forma consciente, de uma forma amparada, a gente banaliza. Né? A sociedade banaliza, as pessoas, como você colocou, julgam, apontam o dedo, desqualificam aquela dor. Né? Então, coloca, né, sobre esses pré-adolescentes, adolescentes, esse título de rebeldes, de revoltados, de, enfim, muito aversivos à ética adulta e etc. Mas qual o acolhimento que eles estão recebendo? Qual a atenção que eles estão recebendo? Né? Qual é o manejo que eles estão recebendo? Né? Muitas vezes eles estão sendo colocados à margem porque determinados adultos estão tão preocupados com sua rotina cheia e excessiva lá de produtividade, como nós estávamos falando, que não tem tempo para descer aquele degrau ali e observar a necessidade deles. Eu vejo que essas estruturas da rede social, assim como para nós adultos, tem exigido essa forma de ser, né, essa única forma de ser, tem chegado também para os adolescentes e para as crianças, né? Tipo, me recordo que na minha infância era um lugar de experimentação, eu podia ser o que eu quisesse, imaginar o que eu quisesse, ser médica, bombeiro, enfim, podia imaginar a minha infância, sem essa regra do ser dentro de uma infância única e projetada do que é saudável, do que é bom, do que é perfeito. Mas só como uma fase de experimentação. Tipo, essa possibilidade tem sido negada, né? Tem sido desinvestida. E para os adolescentes também, né? Tipo, é uma parte fundamental da Constituição, tipo, tá tomando suas primeiras decisões e tudo mais. E essa forma chega de uma forma muito abrupta, né? Então, sim, acredito que desestabiliza muita coisa. E sem acolhimento é impossível da gente conseguir dar uma atenção boa.
suficientemente boa. Já tem o termo, né, aborrecentes. Faz um tempo já que eu não ouço isso, espero que esteja sumindo. Mas já tem esse imaginário, né, de que a criança e o adolescente são alguns pesos que a gente precisa carregar até fazer 18, 19, 20 anos, também é violento com eles, né? Porque é isso, e é um momento ali, né, a pré-adolescência, adolescência, além de tudo, ainda tem a parte fisiológica. Então tem coisas que acontecem por conta de hormônios, né? Tem um monte de coisa acontecendo ali dentro, né? E às vezes ter um olhar um pouco mais cuidadoso é necessário, né? Porque essa pessoa está passando por coisas completamente novas, igual vocês falaram, precisa até começar a tomar suas próprias escolhas, né? Chega num momento ali que a própria vida convoca as escolhas de um adolescente e às vezes a gente não dá bola, fala que é porque é um aborrecente, é porque foi muito mimadinho e agora não, né? Então, o quanto isso volta, né? Você falou, banaliza o sofrimento e desautoriza esse sentir, né? E se uma sociedade inteira trata crianças e adolescentes dessa forma, como que a gente espera adultos saudáveis, né? Exatamente. Completamente incoerente. E tem uma diferença entre a imposição que é feita para esses adolescentes com dar contorno. Porque dar contorno é esse lugar de suporte, né? Esse lugar de ele vai, mas vou junto, vou com, né? De alguma forma. E essa questão, né? De imposição, de desrespeitar, de desconsiderar que ali existe um outro ser humano que tem suas vontades, que já tem sua percepção, que tem suas questões, que tem suas reflexões, isso é muito grave. Né? Você está desconsiderando a existência do outro. Sim. Né? Porque você subjuga de alguma forma que ele é inferior a você, que já é adulto, tal. Isso é muito grave. Sim. Né? Isso é fonte de grande adoecimento. Né? E aí, como você falou, como nós vamos querer uma sociedade saudável mentalmente nos aspectos adultos se na infância e na adolescência a gente não está atendendo cuidadosamente a demanda deles? Não dá. Sim. E aí cabe a gente, né, dentro dos lugares em que a gente está, seja na clínica, seja no CAPS, né, no CRAS, no CREAS, né, em vários equipamentos da saúde, da educação também, né, que pelas escolas também tem vários, eles identificam também várias questões, né, e aí cabe a gente a tentar estender a mão de alguma forma, né, não é prometer nenhuma mudança, não é prometer nada, mas igual você falou, né? Ir junto, caminhar junto, ir com, né? Não é dar sermão e falar valorize a sua vida, que vai mudar o sofrimento de alguém. Isso é bem sério. Bom, então pra gente finalizar, queria só que a gente passasse aqui, né? Tem o 188, que você pode ligar, gratuito e anônimo, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é justamente para esses momentos de crise, né? E você pode falar com um profissional capacitado, né? De novo, né? Que está preparado para te ouvir, para te acolher ali nesse momento, né? Então fica aqui essa indicação, né? E se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, novamente, a gente peça para que não fale sobre a sua vida importa, positividade, não fique triste, mas ofereça, né, ajuda de profissionais capacitados, esteja com, e talvez também indicar também, né, o 188, que ajuda muito a salvar muitas vidas, né, aqui no Brasil. Tem mais algum apontamento, mais alguma... Eu acho que é esse movimento mesmo, esse movimento de se eu não sou um profissional, não julgo, faço o exercício do não julgamento e tento exercer uma função de ponte, como você muito bem colocou, né, para que essas pessoas que possam estar em sofrimento encontrem profissionais adequados para ajudá-las nessa questão. Né, porque o adoecimento mental, ele não é algo vergonhoso, ele é algo comum da vida, né, ele é algo que pode acontecer com qualquer um, e nós também temos os nossos sofrimentos, e cada qual em seu
nível, aspecto, demanda, enfim, né? Então, o adoecimento mental, o sofrimento mental, na verdade, ele pode aparecer em diversos momentos da vida, em diversas formas, de diversas maneiras, de diversas intensidades. Então, ninguém tá ileso a isso, né? Então, essa ideia de nós naturalizarmos que nós podemos sim, não só podemos, como necessitamos cuidar da nossa saúde mental, é urgente, urgente, né? Então, não julgar e ser ponte, eu acho que já é um bom caminho, uma boa lição de casa para todos nós. Tipo, se essa demanda chegar de alguma forma e você perceber que você não consegue acompanhar, né? Encaminhar. Se você não consegue caminhar junto com a pessoa, encaminhar para a pessoa, para o profissional capacitado, que possa dar esse acolhimento, né? Acho que é isso que é fundamental. E também acho que uma coisa, né, para os profissionais, né? Sempre buscar se informar sobre isso, né? Tem um curso, talvez a gente possa até colocar aqui na descrição, a especialização, né? Que o Erickson está finalizando agora. Porque é aquilo que eu falei que você sempre fala. Tem 2 tipos, o que já atendeu e o que vai atender. Então, a gente também precisa sempre ir nesse movimento de buscar se informar, porque se a gente não está preparado para atender essa demanda, a gente precisa encaminhar para alguém que esteja. Né? Também não adianta a gente, só porque sou profissional, dou conta de atender. Não, às vezes não. Né? Tem um manejo específico e a gente precisa sentar a bunda e estudar, né? Basicamente, sentar a bunda e estudar. Se não começou ainda, comece e encaminhe, caso chegue, né, nas suas mãos, para alguém que já saiba manejar esses casos. Né? Disposição profissional. Sim. Bom, finalizar. Quer deixar seu @, aqui, as formas que o pessoal te encontra, falar se você atende online, presencial, adultos, crianças, bebês, idosos, tios, tias, mães, pais. Atualmente eu atendo adultos, né? Então 18 anos para cima. Atendo tanto no online quanto no presencial. Tô no Instagram, @psicoerickson, e lá no perfil tem um link direto para o meu WhatsApp. Se alguém quiser entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida às vezes, falar sobre alguma questão do que a gente conversou aqui também, fico disponível, ou para um possível atendimento, estamos por lá. Belezinha. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui papeando, né? É um assunto que é muito importante e, né, isso acho que não precisaria nem falar, mas que é um assunto que a gente precisa falar sempre, não só no Setembro Amarelo, né? Mas que aqui é um momento de fato de campanha, então por isso que a gente trouxe esse tema aqui também em setembro, né? Mas, obrigada Maria, obrigada Erickson, e obrigada a você aí também que ficou com a gente até aqui. A gente vai deixar aqui na descrição, né, o @ do pessoal. E é isso, se inscreve aqui no canal para ficar sempre a par de todos os episódios. Se inscreve também na nossa newsletter, que está lá no Instagram. Todo mês a gente tem textos sensacionais. E é isso, até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast é produzido e gravado pela Primeiro Conteúdo Criativo, uma produtora audiovisual. A produção executiva é de Entre Meios, Psicanálise, Cultura e Transmissão. O roteiro é meu, de Maria Souza, Gabi Sanches, Ariel Gachê e Tayla Amaral. Até o próximo episódio. Tchau!